Então, qual é a diferença entre a válvula EV220 e EV250? Como funciona a questão dos reparos das válvulas solenoide Danfoss e de que maneira eu posso testar o funcionamento da minha válvula solenoide sem energizar ela necessariamente. Então, para responder a essas perguntas, que são muito comuns e chegam o tempo inteiro, a gente desmontou as válvulas para poder mostrar para vocês. Então, a válvula EV220, você vai abrir ela dentro da torre da válvula, ela vai ter essa pecinha que vai estar instalada com a mola virada para cima e é basicamente a peça que vai fazer aí a abertura do diafragma da válvula. Então aqui você está vendo o diafragma da válvula, ele vai estar montado aqui e aqui na parte superior, basicamente ela vai estar assim. Então com esses 4 parafusos, fechando esses 4 parafusos aqui, você já vai ter feito o reparo da válvula. Então, como que o reparo ele é fornecido? O reparo das válvulas da Danfoss, ele é fornecido com o seu diafragma e também com a peça da torre. Então você tem tudo que você precisar para reformar a válvula vai ser fornecido no conjunto de reparos. Então o conjunto de reparos da válvula solenoide, ele é completo e ele não é fornecido com o corpo da válvula, obviamente, porque se você tiver um dano no corpo, faz muito mais sentido trocar a válvula. Então ele vai ser fornecido com todos os produtos necessários. Já a válvula EV250, que é a válvula que não precisa de assistência do fluido para operar, você pode ver que internamente ela é um pouco diferente. Então ela tem uma mola que vai trabalhar aí a seu favor junto com o sistema de abertura dela, que quando imantado vai fazer essa abertura da válvula independente da pressão do fluido que estiver na entrada da válvula, porque ela não precisa de assistência. Então, para aonde que eu vou usar? Qual que é a aplicação dela? Aplicações de pressão de entrada igual a 0 e aplicações de vácuo, onde você não tem a pressão do fluido no momento que a válvula deve abrir. Nesses casos, você vai usar a válvula EV250. Para aplicações onde você já tem pressão na linha, então, por exemplo, uma linha de degelo por água em um evaporador, uma linha de alimentação de glicol em um equipamento para refrigeração, você pode utilizar a válvula solenoide convencional. Você já vai ter ali 2, 3, 4 bar de pressão na entrada e isso vai possibilitar a operação da válvula sem nenhum tipo de problema, porque você já tem essa assistência de abertura no momento em que a bobina é energizada. Então essa é a diferença básica entre essas duas válvulas. Agora, como testar? E o reparo também da EV250, ele é fornecido tal como o da EV220. Então, dentro de um saquinho, dentro de uma embalagem, vão vir todos os componentes necessários para você fazer o reparo mecânico da válvula. Então, o que que acontece? Com uma sujeira, com um golpe, com alguma variação mais extrema, o diafragma pode estar rompido. Se tiver um rasgo no diafragma, se ele for rompido, o que vai acontecer com a válvula? Ela vai fechar, então a sua elétrica vai estar funcionando, mas vai passar fluido por ela, vai ter um vazamento. Então, nesse caso, você vai precisar fazer aí a substituição do reparo. Às vezes acontece também um caso que é o seguinte: troquei o reparo e a válvula continua vazando. Por que isso está acontecendo? A válvula tem uma sede e essa sede, dependendo do tipo de sujeira que passa pela válvula, dependendo da qualidade do fluido, ela pode estar marcada, então marcada com um certo grau de profundidade. E a água ou meios líquidos, fluidos líquidos, eles fazem caminho. Então o que acontece? Você vai trocar o reparo, mas com a sede marcada, o vazamento vai continuar acontecendo. Então não vai adiantar, você vai ter que trocar a válvula inteira. Então, como testar para ver se o problema está na válvula ou na bobina? Esse ímã magnético da Danfoss, ele te permite tirar a válvula da aplicação e fazer um teste de abertura e fechamento. Então aqui você escuta esse clique, ó. Ele está abrindo o diafragma e fechando, abrindo e fechando. Então você consegue fazer um teste na válvula, como o orifício é padrão, tanto nas válvulas de automação quanto nas válvulas de refrigeração, você consegue fazer um teste de funcionamento sem necessariamente estar energizando a válvula. Outro ponto importante, a bobina da Danfoss não pode ser energizada sem estar acoplada a uma válvula, senão ela vai queimar. Então é uma causa muito comum de queima de bobina,
por má operação. Energizar a bobina sem que ela esteja acoplada à válvula. Nesse caso, a bobina vai superaquecer e ela vai queimar, porque ela não vai ter a torre para que ela possa imantar e fazer o seu trabalho. Então, basicamente é isso, a diferença entre EV220 e EV250, que é a questão da pressão da aplicação, o teste das bobinas usando o ímã e os reparos das válvulas que são fornecidos aí o seu conjunto de reparos de diafragma, vedação e operação para que você possa fazer a manutenção com muita facilidade. Então basta, qual que é o processo de manutenção? É só você soltar esses 4 parafusos, abrir a válvula, obviamente sem fluido na linha, né? Então bloquear e drenar o fluido, fazer a abertura da válvula com segurança, sempre acompanhado pelo pessoal de manutenção com mais experiência de engenharia, segurança do trabalho, fazer a limpeza interna dessa válvula, fazer a troca dos reparos, se você for trocar, fechar a válvula, botar a bobina, só depois disso energizar a bobina e aí fazer o teste de operação. Então isso é o resumo básico dessas válvulas, das válvulas solenoide da Danfoss, de automação industrial. Então nós falamos de alguns modelos, tem outros modelos aqui, modelos que nós já falamos anteriormente. Então tem, por exemplo, a EV260, ela é uma válvula proporcional para aplicações em líquido. Nós temos também as bobinas à prova de explosão, então existem outras válvulas para aplicações especiais. O importante é o entendimento de que a válvula Danfoss, além de um ótimo custo, ela é muito precisa, robusta e ela é vendida separadamente, válvula, bobina, conector e vedação, possibilitando não só a instalação fácil, o dimensionamento, mas também a reposição, a manutenção sem dor de cabeça e com simplificação. Então, quanto mais válvulas Danfoss você tiver, mais intercambiabilidade você vai ter entre elas e mais você vai poder simplificar a sua manutenção, baixar os seus custos e otimizar o seu processo.